Olá, para quem não me conhece, eu sou o Maurício Coelho. Vamos no episódio de hoje. Eu quero fazer aquela propagandazinha da nossa assinatura recorrente do site do Catarse. Para quem ainda não sabe, a gente tem uma assinatura recorrente no Catarse que é para ajudar a nossa revista Tricerata. A gente está sempre trazendo conteúdos novos para a nossa revista digital e nós resolvemos fazer um projeto de assinatura recorrente. Por enquanto, nós temos um assinante, que é o Fábio Silva Costa. Muito obrigado, Fábio Silva Costa. E a recompensa dele dá direito a nós divulgarmos projetos que ele tem, certo? Então, o primeiro projeto que a gente vai divulgar aqui é o do Leviatã. São 7 novelas que o Fábio está escrevendo. Elas são ambientadas em um futuro desestruturado da sociedade terrestre e tratam da reconstrução política, econômica e social da Terra. O outro projeto que ele tem é de uma antologia retrofuturista que vai ter 8 contos no universo retrofuturista punk, que serão Nazi Punk, Biopunk, Green Punk, Solar Punk, Amazon Punk, Steampunk e Ray Punk. Então vai ser um conto de cada gênero aí que ele vai lançar, tem para vocês aí. Certo? E antes de vocês ouvirem o episódio de hoje, eu convido vocês a seguirem o perfil @catpanda_. É @CATYPAMDA_. Confiram esse perfil lá no Instagram. E é isso. Olá! Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Território Ciberus, podcast oficial da editora Ciberus. Eu sou César Alves e hoje nós vamos conversar com Pedro Guerra sobre como escrever boas histórias biopunk. E ao final, o Maurício Coelho irá falar um pouco sobre o edital biopunk. Irá dizer alguns writing prompts sobre o tema. Então, galera, escutem até o final. Para quem não conhece nosso convidado, Pedro Guerra Domingos é engenheiro químico e aluno de pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de colaborador oficial do blog Escrita Cafeína. Tem vários contos selecionados para antologias de diferentes editoras, bem como poemas classificados em concursos literários. E aí, Pedro, tudo bom com você? Que Opa, isso? César, tudo bem? Muito Pedro, o que obrigado você aí pelo pode falar convite. para nós sobre você? Conta aí um pouco sobre você. Então, César, como você disse, eu tenho uma formação na área de exatas aí, em engenharia química. Agora, esse ano, eu devo estar finalizando meu mestrado em ciência dos materiais. Mas eu sempre tive um grande interesse em escrever, né, em criar histórias. Inicialmente mais no gênero da fantasia, e aí mais recentemente ficção científica também. Aí o bom da ficção científica é que eu posso trazer um pouco da minha formação, né, para o que eu escrevo. E, e aí eu vou ter diversos contos publicados aí em antologias de diferentes editoras. A princípio, eu não tenho nada só meu publicado, né? Nem contos e nem romances. Eu escrevi alguns romances de fantasia com o intuito de praticar a escrita, né? Eu acredito muito que a gente deve escrever muito e deve escrever muito antes de, digamos assim, tá bom o suficiente para poder mostrar o que a gente tem para outras pessoas. Pelo menos para mim, eu tenho essa filosofia. Então, eu escrevi alguns romances com o intuito de praticar, e mais recentemente comecei a publicar contos em antologias. Recentemente foi um pouco antes do início da pandemia, o que, na verdade, a gente já está há 1 ano de pandemia, então não é mais tão recente.
Mas é Olha, basicamente isso. parabéns pra você, porque eu e química não nos damos, mas parabéns pela sua área. Antes da gente entrar no tema do biopunk, Pedro, conta pra gente como Obrigado. que surgiu seu gosto pela escrita, que você pode falar mais aprofundado pra nós. Ah, então, de escrita mesmo, ah, é relativamente recente que eu venho escrevendo, assim, a gente pergunta para escritores em geral e, né, quando é que você começou a escrever, a resposta é algo do tipo, escrevi meu primeiro conto com 6 meses. Ah, no meu caso não foi bem assim, eu comecei a escrever a sério, assim, ah, mas já durante a graduação, né, ali com uns 19, 20 anos. Então, agora eu ah, tô com 25, então não faz tanto tempo. Ah, Isso em termos de escrever mesmo, né, sentar e escrever. Agora, criar histórias, bolar histórias, narrativas na minha cabeça é algo que eu faço desde sempre. E, em particular, esse interesse que eu tenho em fantasia e ficção científica vem da do fato de que eu acho que esses gêneros têm um potencial maior do que qualquer outro gênero para contar histórias, né, eles possibilitam uma gama maior de histórias. Se eu quero, por exemplo, contar uma história, pegar um tema aí, que eu quero discutir uma problemática social e eu quero escrever um tema sobre imigração, uma história sobre imigração. Se eu fizer isso no mundo real, eu tenho que pegar um caso real de imigração, né. E aí a pessoa vai ler, o leitor vai ler aquilo e já vai ter um viés, provavelmente, em relação àquilo, né, já vai ter uma opinião formada, já vai ter alguma informação sobre aquilo. Agora, no caso de ficção científica e fantasia, eu posso escrever uma história sobre imigração com aliens, né, ou num reino que, né, não existe, num reino inventado. Então isso permite, discutir, abrir um espaço para discussões, né, e para, enfim, mais fazer perguntas do que dar respostas, né. Eu digo isso não no sentido de tentar pregar uma verdade ao leitor, né, isso é abominável, mas no sentido de abrir uma discussão. Acho que a fantasia e a ficção científica têm um potencial enorme para esse tipo de coisa. É muito maior do que qualquer outro gênero. Tem, tem uma obra da Ursula Le Guin, por exemplo, A Mão Esquerda da Escuridão, em que a gente tem um planeta em que os seres humanos evoluíram de maneira a não ter um gênero definido, né? Eles passam a maior parte da vida como hermafroditas. E isso possibilitou que ela fizesse uma discussão sobre gênero que, fora da ficção científica, ou no caso, nesse caso é um livro de ficção científica, mas fora da ficção científica ou fantasia, né, não vejo como é que poderia ser feita uma discussão tão, ou pelo menos por esse ponto de vista, né. Então o meu interesse nesses gêneros vem daí, dessa capacidade que eles têm de transcender o viés que o leitor tenha em relação a qualquer coisa, né, a pessoas, a problemáticas, enfim, e discutir elas Você de uma já é a maneira segunda sem pessoa que viés. me fala desse livro, A Mão Esquerda de Deus. É um livro maravilhoso, A Mão O Esquerda da nome, tipo, Escuridão, da Le é Guin. bem marcante. É, e Pedro, Sim. o que você pode falar pra gente sobre os seus contos? Sobre o que como você se inspirou para escrever, o processo de escrita e onde podemos encontrá-lo? Então, eu publico e divulgo todos os meus contos no meu Instagram, né, @pgdomingos, então lá vocês encontram todas as informações sobre eles. Eu posso falar mais brevemente aqui sobre alguns que eu selecionei, que são de ficção científica. Um deles, inclusive, vai estar saindo numa antologia da Cyberus, hã, chamada New Weird, que deve estar disponível no futuro próximo. O o conto se chama O Futuro e o Futuro, e ele começa, da seguinte maneira: "Você não se lembrará onde está ou como chegou aí,
mas reconhecerá sua própria voz nessa gravação e fará como ordenado, porque sua vida dependerá disso. Então o conto começa assim, e ele é todo ele narrado como se fosse o texto, né, dessa gravação que esse personagem deixou para ele mesmo, para driblar aí um problema de perda de memória que está acontecendo nesse mundo. Então ele é um conto narrado em segunda pessoa. A minha ideia aqui era justamente fazer esse experimento, né? Eu acho que contos abrem essa possibilidade para a gente experimentar um pouco, contar histórias de maneiras que a gente nunca tentaria escrever um livro, né, em segunda pessoa, por exemplo. Né? Quer dizer, tem mais recentemente até teve livros premiados em segunda pessoa, né? Mas é dificílimo escrever isso, escrever um livro inteiro assim. Mas eu acho que contos abrem essas possibilidades. Então esse é um deles. E um outro conto também de ficção científica, eu tenho publicado em uma antologia, é o conto O Novo Mundo, na antologia Alma Artificial, da Cartola Editora, que conta uma história sobre um futuro no qual a humanidade resolveu colonizar Marte, mas não enviando humanos para Marte, porque é muito complicado mandar seres humanos e manter eles vivos em Marte, né? Mas enviando androides com inteligência artificial, deixando esses androides fazerem o trabalho pesado e depois mandando humanos. Então esse conto, em particular, vai contar a história do primeiro humano que vai pisar em Marte, só que quando ele pousa em Marte, ele descobre que Marte acabou de declarar sua independência. Né? Então os androides não têm o menor interesse em servir ele, né? Em serem, digamos assim, escravos dele ali. O que você poderia falar pra gente sobre a sua experiência, sobre essa sua experiência em organizar uma antologia biopunk? É a sua primeira vez como organizador? Sim, é a primeira vez que eu estou organizando uma antologia. Está sendo muito interessante. Né? Eu já tinha participado de várias antologias e eu sempre me perguntava como que seria o processo, né, do outro lado, né, não do lado da organização. E agora eu estou descobrindo, está sendo muito interessante, uma grande oportunidade. E a minha ideia aqui é poder trazer uma antologia que mostre, que inclua diversas temáticas, né, biopunk, diversos tipos de histórias diferentes. Eu acho que essa é a força de qualquer antologia, né? É poder trazer justamente várias temáticas e várias visões e várias maneiras de se abordar aquele gênero quanto mais possível. Então, a minha ideia aqui é E trazer o uma que você antologia bem espera da diversa. antologia? Quais são, não sei, sim, coisas assim que você pensa a respeito, como vai ser? Então, eu espero realmente que eu consiga aí, que os contos me permitam justamente fazer essa composição, né, de diferentes estilos de se escrever histórias biopunk, né, diferentes temáticas, diferentes abordagens, né, tanto histórias trágicas quanto histórias com um fim positivo, né, e realmente poder aí trazer uma antologia que mostre esse gênero, esse subgênero, de diferentes pontos de vista, por diferentes É, ângulos. e já que a gente está falando sobre o biopunk, Pedro, o que você poderia falar pra gente sobre esse subgênero? Características dele, enfim, referências literárias. Certo. Então, o biopunk, ele surge aí como um derivado, né, um filhote, de certa forma, do cyberpunk. Então, enquanto o cyberpunk vai tentar explorar ah, o abuso da tecnologia em relação a tecnologias cibernéticas, o biopunk vai tratar desse mesmo abuso, né, desse mesmo lado, digamos assim, ruim da tecnologia, mas pegando aí a biotecnologia.
né, a biologia sintética, a capacidade do ser humano de manipular organismos vivos. Então a gente vai ter aí temas como engenharia genética, manipulação de genes, né? A existência de doenças projetadas, de vírus criados em laboratório, né? Como algumas pessoas aí acreditam se tratar da atual pandemia, apesar disso não fazer muito sentido, com base no que a gente sabe, né, do vírus. A gente também vai ter mutações, né, em organismos maiores, como desde o próprio ser humano, né, para aperfeiçoamento, até animais. Então, a gente vai ter, por exemplo, soldados melhorados, né, então, pessoas que passaram por mutações para um aperfeiçoamento militar. A gente também vai ter monstros gerados dessa maneira. A gente vai ter parasitas. E a gente vai ter também um pouco de clonagem, de experimentos com seres humanos e seres humanos sendo usados como cobaias. E tudo isso dentro ali de uma atmosfera punk, né? A mesma atmosfera que o cyberpunk estabeleceu e que é aquela ideia de que está ocorrendo um abuso da tecnologia, dessas tecnologias biológicas, ou por um Estado totalitário, geralmente militarista, né? Ou por grandes corporações, né, que querem o lucro. Então a gente vai ter aí uma atmosfera de opressão, uma atmosfera sombria, e os nossos personagens, em geral, vão ser pessoas marginalizadas, né, que estão na periferia dessa sociedade, não estão se beneficiando dessa tecnologia, necessariamente. Muitas vezes personagens anarquistas, né, que vão se levantar contra esse sistema de opressão. E aí a gente pode ter diversos tipos de narrativa, né? Desde uma narrativa mais distópica, com um final trágico, até uma narrativa bem mais positiva, de revolução, enfim. Pedro, Então, uma dúvida, por exemplo, que surgiu. Por exemplo, você falou das questões da mutação, por exemplo, de soldados, enfim. Então, por exemplo, questões, por exemplo, do Capitão América ou dos X-Men. Não chega a ser um biopunk, né? Porque não tem uma atmosfera, enfim, distópica, mais sombria, ou não? Ou o que você acha? assim, gêneros, eles não têm barreiras bem definidas, né? Eles têm várias obras, a maioria das obras, na verdade, tem uma mistura de gêneros. O biopunk raiz, ele tem que ter esses dois elementos, né? Tanto a parte biotecnológica, quanto a questão, o punk que a gente chama, né? Que é a visão underground, a visão de tá ocorrendo esse abuso de tecnologia por parte do sistema, e aí os personagens vão ter que, de alguma maneira, lidar com isso. Você citou o X-Men, então, por exemplo, X-Men tem as mutações genéticas, né? Então tem a parte mais ou menos biológica, mais ou menos, né? Porque não é nem biotecnologia no caso, porque as mutações acontecem espontaneamente. Então, X-Men, em geral, não configura, não faz parte do biopunk. Mas aí se pegar, por exemplo, o filme por exemplo, de origem do Logan, Wolverine, que eu acho que chama Wolverine, eu não lembro. Ali a gente tem Logan, isso. Aí a gente tem a gente vê que o próprio Wolverine e alguns outros personagens fizeram parte de experimentos para serem usados como armas, né? O próprio Wolverine teve ali a mudança nos ossos dele ali por um experimento, né? Aquilo ali foi feito em laboratório. Então aí a gente já começa a entrar no biopunk. Se configura mais com biopunk ou não? Blade Runner, eu acredito que fique mais do lado do cyberpunk, né? Pela questão do... O Blade Runner tem muito
da questão da inteligência artificial, né, que está mais próxima, então, da tecnologia cibernética do que da biotecnologia. Mas eu acredito que tenham alguns, se a gente pegar e começar a olhar, vai encontrar alguma cena, alguma coisa em que tem uma característica, até no Neuromancer, né, muitas a raiz, né, do biopunk se encontra nas próprias obras Pedro, agora do aproveitando esse cyberpunk. gancho, o que você poderia falar pra gente sobre a analogia biopunk? Tipo de sinopse, alguma coisa assim, pra conseguir guiar os nossos, enfim, autores. A sinopse, né, a chamada da antologia é a seguinte: estes contos especulam sobre o futuro do processo científico, onde engenharia genética, memórias programáveis, implantes nanosintéticos e modificações no DNA melhoram a qualidade de vida humana. Ou ao menos é isso que a propaganda nos diz. De um lado, o totalitarismo usa como uma forma de controle social, e do outro, as empresas privadas utilizam como lucro. Poluição extrema, epidemias, guerras biológicas e mutações descontroladas são uma realidade. Ninguém está verdadeiramente a salvo nesta sociedade. Então, aí temos uma grande quantidade de possíveis temas aí que podem ser abordados, né? E, enfim, existem diversos ângulos pelos quais isso o biopunk Espera aí que pode o ser Igor quer fazer desenvolvido. uma pergunta. Vai, Igor, abre o microfone e faz a pergunta. Alô, tá todo mundo me ouvindo? Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Igor? Eu queria fazer uma pequenina pergunta. Não, fica mais difícil escrever sobre biopunk quando a gente já tá vivendo num mundo tipo de modificações genéticas e pessoas tomando hormônios para fortalecer músculos ou até para crescer? Dando um exemplo assim. Por exemplo, Ótimo ponto. Pode ser que fique mais difícil, né, competir. Tá cada dia mais difícil competir com a realidade, principalmente no Brasil, né? Não tem. então, é porque assim, eu tava conversando com um amigo meu que ele pretendia participar da sua antologia, né? Aí Uhum. eu dei a ideia de descrever a vida do Messi. O Messi, pra quem não sabe, é o jogador Lionel Messi da Argentina, jogador do Barcelona. A história dele parece muito biopunk, porque ele era um garoto pobre da Argentina, com problemas de crescimento, que viaja pra fora do país de origem, em busca de tratamento. Uma grande corporação, que é o Barcelona, adota ele nas categorias de base, banca o remédio dele pra crescer. Ele vira um dos maiores ídolos do time e da cidade. Só que aí, quando ele quer sair, o time não deixa. Por uma série contratual assim, ele quer sair do time, mas o time não deixa, né? Quer dizer, é uma narrativa biopunk maravilhosa. Sim, sim, é o biopunk na realidade. Pois mas aí por um lado tem essa questão, né, de criar algo novo em uma realidade que já parece tão cheia de problemas, mas por outro lado esses problemas podem servir de inspiração também, né? Talvez não pegar a história, pegar talvez a história aí do Messi como uma inspiração e contar ela num cenário em que a gente tem um nível maior de tecnologia, né? De repente o problema não era só uma questão de tomar hormônios, mas, sei lá, de crescer um membro faltante aí, não querendo cair numa narrativa capacitista, mas isso, né, poderia ser uma coisa mais drástica, mas poderia servir de inspiração, claro. Era só isso que eu queria perguntar mesmo. Desculpa eu incomodar aí. Não, obrigado, Igor. Obrigado pela pergunta. Eu posso comentar um pouco sobre algumas obras também Pode ser então. Se do você tiver uma biopunk, alguns indicação clássicos de pra, biopunk. tipo, guiar melhor nosso pessoal.
Certo. Então, eu tentei fazer uma lista aqui, mas foi um pouco complicado, porque eu acabei pegando tanto algumas obras consideradas clássicas do gênero, quanto outras que têm só alguns elementos. Tem algumas aqui que eu não tenho certeza se elas são traduzidas para o português. Eu vou citar algumas aqui, e aí se vocês quiserem adicionar outras, comentar, enfim, a gente segue adiante. Uma obra, que é um clássico aí do biopunk, se chama Leviatã, né? O primeiro livro de uma série, o primeiro livro se chama Leviatã, do Scott Westerfeld, em que a gente vai ter, eu anotei aqui nas minhas notas, almôndegas gigantes. São aqueles monstros que são criados via biotecnologia, né? Monstros gigantes e que vão servir como uma espécie de submarino, uma espécie de dirigível, né? Então pode ser usado como veículo, as pessoas podem ir dentro dele, alguma coisa assim. Mas é um organismo vivo, né? É um ser vivo. Uma outra obra que eu pus aqui justamente porque eu acredito que tenha sido inspirada, pelo menos o nome, tenha sido inspirada no Leviatã, é o primeiro livro da série The Expanse, né? O, o primeiro livro se chama Leviatã Acorda. Esse eu sei que tem em português, porque eu li em português. Leviatã Acorda, que tem aí alguns gêneros biopunk, né? A gente vai ter aí um vírus alienígena, não é criado por seres humanos, é alienígena, que causa mutações genéticas, que causa vários problemas, e, e várias corporações aí vão tentar tomar o controle desse vírus para usar como arma. Então a gente tem aí os principais elementos biopunk, mas essa série é uma série que mistura aí vários subgêneros da ficção científica, tem ópera espacial, tem elementos de ficção científica hard, tem até um pouco de investigação, de investigação com uma, uma atmosfera no ar, meio no ar, em certo ponto. É uma série muito boa, uma série muito boa de livros, e eu acredito que existe uma série também. Se eu não me engano, tem 3 temporadas já, se eu não me engano, na Amazon Prime, dessa a Ok. adaptação dessa série. Hum, uma outra uma outra obra que também tem elementos biopunk, que é uma obra bem clássica em ficção científica, é a Xenogênesis, do Octavia Butler, né? Também tem aí alguns elementos de biopunk. Aqui no Brasil, eu acho que eu tenho que citar O Último Ruivo, né, do Clayton Delavi. Foi a obra que inaugurou o biopunk aqui no Brasil. Inclusive, tem um podcast anterior aqui no Território Cyber com o Clayton Delavi comentando esse livro, né, falando do trabalho dele. E, para finalizar, uma fonte de inspiração para histórias biopunk podem ser os próprios livros do cyberpunk, né? Eles podem servir de um ponto de partida, assim, porque os dois gêneros têm a mesma atmosfera, né? Tem muitas vezes a mesma temática. O que muda é qual que é a tecnologia que vai dar errado, né? Que vai ser usada aqui de maneira abusiva. Mas é uma boa fonte de inspiração para quem quer escrever biopunk. Ok. Não sei se você quer adicionar É que eu não alguma coisa em conheço muito, relação a não. isso, de obras. Ok. Foi ele que fez a pergunta. Então tá. Aí 3, tu 2, explica 1. aquilo que tu falaste, então. Eu só gostaria de explicar para o pessoal que está nos ouvindo que a gente está gravando podcast pelo Discord. E o Igor Moraes, que já participou aqui de outros episódios, já gravou com a gente, ele acabou ouvindo nossa conversa, ficou com uma dúvida e acabou fazendo a pergunta que vocês ouviram ele falando para o Pedro. Por isso que teve essa parte com o Igor. Pedro, voltando para você, qual a dica que você dá para escrever boas histórias? E como escrever boas histórias biopunk?
Olha, boas histórias é aí um tópico que daria para render várias horas, né, de discussão e podcast. Eu separei aqui 2 pontos principais que eu acho que ajudam muito na hora de escrever uma história em geral, principalmente um conto. O primeiro ponto é começar com uma cena, né. Claro, isso aqui não é uma regra, não existem regras, em literatura, porque literatura é uma arte, mas existem coisas que a gente pode fazer que dão certo ou dão mais certo na maioria das vezes. Então começar com uma cena é algo que ajuda muito a puxar o leitor, a obter o interesse do leitor, né. Então, a gente vê muito, hã, ou melhor, é o nosso primeiro instinto, né, na hora de escrever uma história que ocorre em um mundo secundário ou em um mundo diferente, né, como é o caso da fantasia e da ficção científica, o nosso primeiro instinto é explicar para o leitor como que esse mundo funciona. Então, a gente vai lá e escreve vários parágrafos sobre o mundo, como é que o mundo funciona. Isso é bem problemático, porque o leitor vai pegar o conto, ele quer uma história, né, ele não quer um texto que parece que foi tirado de uma página da Wikipédia, né, explicando como é que o mundo funciona. Pode ser que o mundo seja tão interessante que só isso já é o suficiente para o leitor? Pode ser. Mas, na maioria das vezes, o ideal é começar com uma cena em que eu tenho um personagem, um cenário, um local onde o personagem está. Eu pinto esse cenário, né, eu permito que o leitor elabore mentalmente onde é que ocorre a cena. Eu digo quem é o personagem, eu estabeleço algum conflito para esse personagem talvez esteja tentando obter algo ou está tentando fugir de alguém que está perseguindo ele. Estabeleço um ponto de conflito, e aí depois que eu estabeleço esses elementos narrativos principais, é que eu paro ou não necessariamente paro, mas aí eu me dou o luxo de explicar para o leitor o que está acontecendo, como é que o mundo funciona. Essa é o primeiro ponto. O segundo é aquele mantra, né, grande mantra dos escritores, que é mostre, não conte. Que a ideia aí é, em vez de contar, usando, né, o mundo como um exemplo, a criação de um mundo como um exemplo, em vez de contar para o leitor como é que o mundo funciona, mostrar para o leitor como é que funciona. Então, um exemplo mais ou menos seria assim: eu posso começar um conto dizendo algo do tipo: Brasil, ano de 2080, a biotecnologia avançou ao ponto do controle genético, da edição genética permitir o total controle sobre as características humanas. Permitiu a correção de várias doenças, mas, por outro lado, um Estado eugenista se ergueu e passou a proibir certos tipos de genes vindos de determinadas regiões, né, ou, enfim, determinadas origens étnicas. Eu posso começar um conto com um parágrafo assim, ou eu posso começar um conto que seria mais ou menos, sei lá, quando João virou na esquina e viu os 2 guardas que vinham em sua direção, quase se virou e saiu correndo. Mas agora era tarde demais, os guardas já o tinham visto. João colocou a mão no bolso e apertou, colocou a mão suada no bolso e apertou segurou o frasco em seu bolso. Se aqueles guardas sequer imaginassem que ele estava carregando genes de origem africana, ninguém na cidade nunca mais ouviria falar dele. Esse segundo começo, eu inventei uma coisa aqui da hora, não está bem elaborado, mas esse segundo começo, ele traz algumas temáticas, né, ele explica mais ou menos como é que o mundo funciona, ele passa uma ideia de um Estado totalitário, porque se os guardas podem fazer uma pessoa desaparecer, então a gente tem aí a opressão. Tem a questão da eugenia, já sugere uma temática biológica, né, com a questão dos genes. Então, o ideal é ir
através da cena, do desenvolvimento de uma cena, do desenvolvimento da história, explicando como é que o mundo funciona, mostrando como é que o mundo funciona, né, do que pausar a história e jogar um bloco de texto que, né, explicando. E geralmente essa segunda estratégia funciona melhor, torna o texto mais fácil de se ler, mais engajante, mais interessante. E isso é válido para qualquer gênero, né? Mas é principalmente interessante em fantasia e ficção científica, porque a gente cria ali às vezes um mundo inteiro no qual a história acontece. E claro, a nossa vontade é contar para o leitor, né, tudo sobre o mundo, mas eu preciso entregar uma história para o leitor. Então o ideal geralmente é começar com um ponto narrativo, um personagem, uma cena com um ponto de conflito, e a partir daí ir costurando informações. Talvez a partir das reações do personagem, talvez a partir do próprio objetivo do personagem, né, das interações entre personagens, e mostrando para o leitor como que esse mundo funciona, quem que é o personagem, o que o personagem quer, enfim, qualquer informação que tem que ser passada. Esses são os 2 pontos que eu pensei aqui para escrever boas histórias em geral. Um outro ponto que eu acho que é bem pertinente ao biopunk é o seguinte: em todo gênero a gente, claro, o gênero pode ser utilizado de qualquer maneira que o escritor queira, mas é interessante explorar os pontos fortes do gênero. Então, no caso do biopunk, por ser um gênero punk, ele está muito bem armado para fazer críticas sociais ao autoritarismo, ao militarismo, dependendo do caso, até ao capitalismo e ao consumismo. E, em particular, o biopunk, em função dessa temática de manipulação genética, também a fazer críticas ao eugenismo e racismo, xenofobia, enfim. Eu acho que é interessante explorar essas temáticas em contos biopunk. De novo, não é obrigatório, pode ser, né, pode ser uma história centrada só num personagem, no seu drama pessoal. Mas é uma das forças, eu acredito, do gênero biopunk, poder tratar dessas temáticas. Eu acho que é algo que vale a pena ser explorado. Então, para vocês. Eu gostei muito quando o Pedro estava divulgando o edital, né? Ele foi um dos organizadores que mais ficaram divulgando e tudo. E ele ficou fazendo meme, né, pra galera e tudo. E aí ele foi o primeiro a fazer esses writing prompts, né? Que nem eu não tinha feito ainda, né? Esses writing prompts. No início dos meus editais, lá em 2014, quando eu comecei a organizar, eu só colocava mesmo o tema, né? E aí a pessoa que iria atrás e tudo. Tinha chamadas, né? Tinha o tema, mas não tinha referências, por exemplo. E aí os últimos editais, não, né? Os últimos editais eu passei a colocar referências e tudo. O próprio edital do Biopunk tem referências lá, tem o vídeo do professor Alexandre, tem um site, tem um blog, né? Depois vocês podem conferir lá. O edital vai até julho, né? Então dá tempo para mandar o conto. E aí foi muito bacana o período de ficar divulgando o edital junto com esses writing prompts, né? E aí agora eu separei uns aqui a falar para vocês. Eu separei 6 writing prompts, e aí acho que depois César, Pedro, a gente pode discutir, comentar um pouquinho, né? Bora lá. O primeiro. Uma multinacional está com vagas abertas para o seu novo programa. Quem ganhar terá a chance de se tornar super inteligente. O problema? Você será a primeira pessoa a realizar o teste. A cientista biomarinha sempre sonhou em ser uma sereia. Agora, aos 30 anos, ela finalmente conseguiu a tecnologia para criar um híbrido de um humano com uma espécie marinha. O problema? Ela te sequestrou e você é o cobaia. Você é muito apegado ao seu pet, até o dia em que ele morre. Você resolve ir até o laboratório clandestino da cidade para cloná-lo. Ao chegar lá, você encontra uma surpresa. O que é?
Um novo tratamento para a esquizofrenia é descoberto, porém só funciona com crianças e adolescentes. Esquizofrênicos adultos não podem ser tratados, mas podem ser clonados para assim serem tratados na infância. Quais são as implicâncias disso? Graças à bioengenharia, o país X criou super soldados para irem à guerra. Mas agora, a guerra finalmente terminou. Os super soldados voltaram, mas agora são uma ameaça para seu próprio país. Última, ninguém quer trabalhar nas pedreiras da Lua. Os humanos, portanto, enviam clones para realizar um trabalho praticamente escravo. Quem é quem? Você é o clone ou o original? E aí, esses writing prompts, né, eles já dão uma ideia desse mundo biopunk, quais são as implicações da clonagem e tudo mais, né? Eu achei interessante nesse último dos clones, porque fica aquela questão, né, foi colocado, né, você é o clone ou o original, né, o que garante que são os clones que estão sendo enviados, né, porque com certeza todos os clones vão insistir que eles são os originais, né, imagino. Isso já dá um ponto de conflito na história, né. E esse aí, eu tava pensando das histórias do Philip Dick, né, que o Philip Dick, ele tem muito disso. A gente não sabe o que é real, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Inclusive tem um conto dele que é falando spoiler, mas enfim, tem o humano e tem o robô, né? E aí eles se confrontam. E aí o humano, ele jura que ele é humano e o robô jura que é robô. Mas aí no final do conto a gente descobre que o humano na verdade era o robô e o robô era o humano, né? Fora outros inúmeros contos que o final fica em aberto, né? A gente não sabe se aquilo aconteceu, se é um sonho, se é uma outra realidade. Então eu pensei nisso, né? Nessa cesta dos humanos mandar os clones para esse trabalho escravo, né? E aí quem é quem? O personagem é o original, o personagem é o clone. E aí outra coisa que eu pensei também é dos direitos dos clones, né? Será que eles vão ter direitos igual como a gente tem os direitos humanos? Será que eles vão ter os mesmos direitos que a gente ou não? Né? Aí entra toda essa questão do punk também. Sim, e é um tema bem comum, né, no cyberpunk, enfim, na ficção científica, a questão dos direitos de androides, né, de inteligência artificial. O equivalente biopunk disso eu acho que seria isso mesmo, né, a questão da clonagem. E a questão do esquizofrênico também eu achei interessante, né? Dos adultos se clonarem para poder eles serem tratados, né? Como se fosse uma espécie de transferência de mente mesmo. Aí eu acho que poderia abordar isso até também no conto. É, agora, para Sim, bem finalizar, interessante. é, tem umas novidades por aí pela editora, e o Maurício vai falar um pouquinho pra gente sobre essas futuras novidades. Maurício? Beleza, então a gente está lançando o financiamento coletivo de Panóptico, né? Já está no ar. No dia que esse episódio for ao ar, a campanha também já vai estar no ar. Então vocês podem conferir lá no Catarse, catarse.me/panóptico. Né? A gente vai publicar 18 autores e a temática de distopia. Né? Então vocês podem conferir. É uma campanha flex, né? Mas a gente quer conseguir alcançar 100%. Então a gente preparou algumas metas estendidas, a gente preparou algumas recompensas exclusivas, como as camisetas, né? Então são 3 camisetas, 3 estampas diferentes. E vocês podem conferir. Além disso, a gente começou a publicar também alguns livros físicos pela Wiclap. Então a gente tem Cidades Infinitas, já está lá.
Ciberlogia também já tá lá. Quando a gente for publicar esse do Biopunk, a gente vai lançar primeiro em e-book, mas depois a gente vai deixar o físico lá também. Vocês podem conferir lá nas nossas redes sociais. Principalmente no Twitter, que a gente sempre está lançando novidade lá, que é Siberus Editora. Mas a gente está no Instagram também, no Facebook também. Pedro, você tem mais alguma consideração? Alguma fala? Não, era mais ou menos isso que eu tinha aí para falar, né? Uma ideia do que é o gênero, como que o gênero pode ser utilizado. E escrevam, mandem contos para editar o Biopunk, por favor. E antes de terminar, quando a gente tiver os contos selecionados e tudo, quando a gente lançar o e-book, a gente vai fazer um outro podcast que é Onde Ler Histórias Boas Biopunk. E aí a gente vai divulgar um pouquinho da antologia, né? Falar dos autores selecionados, falar um pouco das histórias. Aí você já sabe. Fiquem Então, ligados. Pedro, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Eu Igor, que pela agradeço pelo convite. pergunta. Muito obrigado também, Maurício, por suas falas hoje. É nóis, mano. E acho que é isso. É nóis. Chegamos a mais um finalzinho do podcast. Valeu. Boa. Então é isso. Sigam e até o próximo episódio.